Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia. O assunto dessa aula é sistema nervoso e na aula 2 nós vamos estudar o conceito de sinapse e a fisiologia de um neurônio. Já vimos na aula 1 os conceitos de sistema nervoso, a organização do tecido nervoso e a organização de um neurônio, principal célula do sistema nervoso. Continuando então, item 4, sinapse. A sinapse é definida como a região de encontro entre neurônios. Na sinapse, a gente verifica nitidamente a ocorrência de um neurônio que vem antes dela, chamado de neurônio pré-sináptico, a região de sinapse, ou fenda sináptica, e o neurônio que vem após a fenda sináptica, que é o neurônio pós-sináptico. A transmissão do impulso nervoso entre o neurônio pré-sináptico e o pós-sináptico ocorre através de uma substância química que recebe o nome de neurotransmissor. Veja como está aparecendo aí no seu vídeo, o neurotransmissor transmite o impulso nervoso de um neurônio para o outro. Nessa figura, a gente vê nitidamente o neurônio que antecede a sinapse, chamado de neurônio pré-sináptico, o neurônio após a sinapse, é o neurônio pós-sináptico, e a região de encontro entre eles. Está aí mostrando o impulso nervoso que está sendo transmitido ao longo do neurônio pré-sináptico, e como eu te disse, a região de encontro entre eles, que é a sinapse. Ok? Detalhando um pouquinho melhor o que ocorre na região de sinapse em relação à transmissão do impulso nervoso. Então vamos lá. Etapas dessa transmissão do impulso nervoso na sinapse. Estou chamando de IN, né, ou impulso nervoso, ok? Então, a primeira coisa que deve ocorrer é a secreção desse neurotransmissor, que eu vou chamar de NT. O neurotransmissor interage com a molécula receptora do canal de permeabilidade. Aqui a gente detalha um pouquinho mais, eu vou grifar para vocês, a molécula receptora. É uma substância química que recebe o neurotransmissor. A molécula receptora, por sua vez, constitui ou faz parte desse tal de canal de permeabilidade, que nada mais é do que uma proteína em forma de canal que vai permitir a entrada do sódio. Isso é uma terceira etapa, olha lá, o influxo de sódio pelo canal de permeabilidade. O canal de permeabilidade, turma, permite a entrada do sódio no neurônio pós-sináptico. Esse canal se abre literalmente para que ocorra o influxo de sódio a partir do momento que o neurotransmissor interage com a molécula receptora do canal de permeabilidade. Então, uma outra etapa que a gente vê aí, então, para finalizar a transmissão do impulso nervoso, é exatamente a transmissão do impulso nervoso pelo neurônio pós-sináptico. Ok? Na sequência, para você ver uma figura esquematizando esse mecanismo que apareceu anteriormente. Então, nós temos aí um detalhe, né, uma figura aumentada das regiões dos dois neurônios, do neurônio pré-sináptico e do neurônio pós-sináptico, ok? O impulso nervoso está chegando no neurônio pré-sináptico. Então, a gente vê lá no esquema o IN, o nosso impulso nervoso sendo representado. Ele precisa passar, então, do neurônio pré para o neurônio pós-sináptico. Isso vai ocorrer a partir da interação das moléculas do neurotransmissor com a molécula receptora. Veja lá no esquema, né? A molécula receptora, ela tem um encaixe que permite a ligação da molécula do neurotransmissor. A molécula receptora, por sua vez, faz parte do canal de permeabilidade. Aí nesta figura especificamente, eu vou mostrar para vocês, olha lá, um canal de permeabilidade, tá vendo? Então a gente tem ali um canal de permeabilidade, que nada mais é do que uma proteína de membrana que vai permitir a entrada do íon sódio. Nessa figura a gente vê aí nitidamente 4 canais de permeabilidade desenhados por completo, ok? Bom, uma vez interagido com a molécula receptora, o neurotransmissor, então, vai ativar a abertura desse canal de permeabilidade. É o que exatamente ocorre na sinapse. Então, na sinapse,
Olha lá, está lá em cima, só para você ver, né? A gente tem aí a entrada ou influxo do sódio. Então, na sinapse ocorre entrada de sódio. Estou grifando aqui em cima para vocês, ok? Então, a gente tem que verificar a entrada do sódio. A entrada do sódio vai fazer o impulso nervoso saltar do neurônio pré-sináptico para o neurônio pós-sináptico. É um jeito de entendermos. Então, veja lá, o impulso nervoso indo do neurônio pré para o pós-sináptico e sendo transmitido ao longo dele. Então, a gente tem aí um esquema, né, para você ver a transmissão nervosa que acontece na sinapse. Ok, turma? Esse processo é um pouquinho complicadinho. Se você tiver alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários que eu respondo para você. Ok? Basicamente, veja o que você tem que entender, então. Detalhe da transmissão nervosa. Ela começa com a entrada do íon sódio. Eu vou te dizer que precisa de outra substância, outro íon também. O íon, já te falo agora, o íon potássio também é importante para a transmissão nervosa. Mas, no mínimo, deve ocorrer a entrada do sódio. Então, a gente tem lá o sódio fora do neurônio, o impulso nervoso chegando. Só vai ocorrer a transmissão do impulso nervoso com a entrada do sódio. Veja lá, então, entra sódio, transmite-se o impulso nervoso. Ok? Explicando mais ainda, de maneira mais detalhada, nesse item 5, a fisiologia de um neurônio. A gente entende que o neurônio tem 3 estágios, basicamente. O neurônio em repouso é um neurônio que não está sendo estimulado. Ok? O neurônio em repouso, ele tem potencial de repouso. É um neurônio, veja o detalhe aí, ele está polarizado. Eu vou grifar o neurônio polarizado. Tá? Esse neurônio polarizado, ele tem esse potencial de repouso. Quando ocorre um estímulo, a interação do neurônio com algum estímulo, que pode ser de natureza física, química ou biológica, quando alguém toca no seu braço, no seu ombro, por exemplo, isso é um estímulo, por exemplo. Então a gente tem aí o neurônio sendo estimulado, ele vai ter potencial de ação. É uma medida da intensidade do impulso nervoso. O neurônio então fica despolarizado. A gente tem outra condição aqui, só para você ver, neurônio despolarizado. Diferentemente do neurônio polarizado lá do repouso. Ok? O neurônio, assim quando acaba o estímulo, ele volta para o estágio de repouso. Nós temos aí então, com o final do estímulo, o neurônio repolarizado. A gente vê o estágio de repolarização do neurônio. Vou grifar aqui para você também. Cessado o estímulo. Está aí, acabou. O neurônio vai voltar para o estágio de repouso. Ele vai repolarizar. Explicando melhor o que é neurônio. Veja aqui, eu vou grifar para você o que é esse neurônio polarizado. Tentando fazer uma setinha aqui, pronto. O que é esse neurônio despolarizado? Como que é o neurônio repolarizando, né? Vamos ver isso daqui em detalhes um pouquinho melhor, tá bom? Então, melhorando aí na próxima figura. O neurônio polarizado, turma, ele encontra-se positivo fora da sua célula e negativo dentro da sua célula. Veja lá, os íons sódio Na+, no neurônio polarizado, encontram-se fora dele. Enquanto que no seu interior, dentro dele, a gente verifica a presença dos íons potássio. Ok? A gente tem então, no detalhe, neurônio em repouso, o sódio está fora da célula e o potássio está dentro da célula. Agora, explicando por que fica positivo fora e negativo dentro. É por causa da diferença no saldo de cargas positivas. Ou seja, veja, tem mais íons sódio fora da célula do que íons potássio dentro da célula. Em outras palavras, tem mais cargas positivas fora da célula. Isso gera, então, um polo positivo fora da célula. Em contrapartida, gera um polo negativo dentro da célula. Ok, gente? Na sequência, com o estímulo, o neurônio estimulado, ele vai despolarizar. Despolarizar significa, na prática, inverter de polarização. Então, vai ficar positivo dentro agora e negativo fora. Olha lá, com o estímulo, o sódio que está lá fora e o potássio que está lá dentro vão inverter de posição. O sódio entra, o potássio sai, o impulso nervoso é transmitido.
Ok? Então, de novo, só para a gente verificar, né? A entrada do sódio, a saída do potássio, transmissão do impulso nervoso. Detalhe, durante o impulso nervoso ou a transmissão dele, o sódio entra, o potássio sai. Repolarizando o neurônio após o final do estímulo. O sódio que entrou vai voltar para fora, o potássio que está lá fora, que saiu, vai voltar para dentro. Então a gente tem uma inversão nesses dois íons. No detalhe, com o fim do estímulo, sai o sódio, entra o potássio. Ok? Nós temos aí um resumo então para vocês. O neurônio em repouso, positivo fora, negativo dentro. O neurônio estimulado é o neurônio despolarizado. Inverteu, então as cargas se invertem, positivo agora está dentro, negativo fora. O neurônio repolarizado é idêntico, exatamente o neurônio igualzinho ao neurônio em repouso. Então o neurônio repolarizado está positivo, fora, negativo dentro. Aqui um gráfico para exemplificar, para mostrar para vocês o potencial de ação, que é uma medida em milivolts, que é uma medida aqui, ó, em milivolts, está aqui, ó, é uma medida em milivolts do impulso nervoso. Nós temos aqui, ó, o potencial de menos 90. Menos 90 é o valor do potencial quando o neurônio está em repouso. Com o estímulo, esse potencial vai para mais 35 milivolts. Ok? A gente vê essa curva, né, que sobe e desce. Essa curva que sobe e desce, formando esse pico, exemplifica, caracteriza o potencial de ação. Repetindo, que é uma medida em milivolts do impulso nervoso. Ok? A gente vê na sequência, turma, aqui uma relação de transmissão nervosa e rapidez na transmissão nervosa. A bainha de mielina, que é um revestimento do axônio, a parte filamentosa, a parte comprida da célula do neurônio. Você se lembra da bainha de mielina? A bainha de mielina, ela acelera bastante a transmissão do impulso nervoso. Ela torna a transmissão do impulso nervoso, assim, ó, vou grifar aqui para você, transmissão saltatória. Ok? O impulso nervoso, ele vai passar ao ser transmitido pelos nódulos de Ranvier. Os nódulos de Ranvier são espaços que existem, estou grifando aqui, ó, nódulos de Ranvier, são espaços que existem entre as bainhas de mielina. Você vai ver na figura, esquematizada aí, a bainha de mielina. Aqui a gente vê duas bainhas de mielina, deixa eu mostrar para vocês, aqui tem uma bainha de mielina, né, ó. Aqui tem uma segunda bainha de mielina, tá? E o espaço entre elas é o que a gente está chamando aí de nódulos de Ranvier. Ok? Então, o impulso nervoso, ele economiza distância percorrida. Isso se traduz em velocidade de transmissão. Então, a gente tem aqui um esquema, as bainhas, né? E os nódulos de Ranvier. O impulso nervoso chegando, ele vai literalmente saltar as bainhas de mielina. Isso torna a transmissão bastante rápida, bastante acelerada. Ok, turma? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado. Essa foi mais uma aula de biologia e até a próxima.